iti namine. Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astyatya Shatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astyacharya Shatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Boa noite, Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui, Jai. Então, vamos dar sequência aqui, a leitura da Bhagavad Gita como ela é, agora inaugurando aqui o novo antigo templo da ISKCON Rio de Janeiro, voltando aqui para o salão de baixo da ISKCON Rio. Nós estamos no capítulo 2, hoje é o verso 55. Shri Bhagavan Vacha Prajahati Yadakamam. Querem repetir? Sarvam Parta Manogatam
Atmanevatmana tushta Atmanevatmana tushta Stita pragyastadoshyate. Stita pragyastadoshyate. Vou repetir sozinho agora. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yadakamam Sarvam Parta Manogatam Atmanevatmana tushta Stita pragyastadoshyate. Shri Bhagavan Vacha, a Suprema Personalidade de Deus, disse: Prajahati, ele renuncia. Yada, quando. Kamam, desejos de gozo dos sentidos. Sarvam, de todas as variedades. Parta, ó filho de Prita. Mana Gatam, de invenção mental. Atmani, no estado puro da alma. Eva, de certo. Atmana, com mente purificada. Tushtaha, satisfeito. Stita pragyaha, situado transcendentalmente. Tada, então. Uchyate, é dito. A tradução e o significado são dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução diz o seguinte: a Suprema Personalidade de Deus disse: ó Parta, quando alguém desiste de todas as variedades de desejos para o prazer dos sentidos que surgem da trama mental, e quando sua mente assim purificada encontra satisfação apenas no eu, então se diz que ele está em consciência transcendental pura. Só lembrando aqui, antes de ler o significado de Prabhupada, que esse verso é seguinte ao verso 54 do capítulo 2, quando Arjuna pergunta para Krishna: ó Krishna, quais são os sintomas daquele cuja consciência está absorta nessa transcendência? Como fala e qual é a sua linguagem? Como se senta e como caminha? E eu assisti uma aula há pouco tempo do meu Gurudeva, Chandramukha Swami, em que ele estava explicando que quando Arjuna faz essa pergunta a Krishna, não é exatamente como ele anda, como se senta, como caminha, como fala e qual a sua linguagem. Ele não está perguntando, obviamente, coisas superficiais acerca, né, da pessoa que já alcançou a transcendência, que está absorto na transcendência, na consciência de Krishna. Mas ele está perguntando como ele se comporta, ele está perguntando a postura dessa pessoa diante da vida, o comportamento dela diante da vida. E isso a gente só percebe quando os obstáculos da vida, os desafios da vida aparecem, né? Conforme a pessoa vai recebendo seus desafios, que todo mundo tem, e aí o comportamento que ela tem, a postura que ela tem diante dos diversos obstáculos da vida é que mostram o seu nível de avanço, né? O seu nível de absorção em transcendência, em consciência de Krishna. Então, a Arjuna está perguntando, Krishna, como que uma pessoa que está realmente absorta, está realmente consciente de Deus, ela se comporta? Qual é a postura dela diante dos desafios da vida, né? Trazendo para uma linguagem mais atual. Então, eu vou repetir. Krishna, ele vai ter uma sequência de respostas, obviamente, mas a primeira quando alguém desiste de todas as variedades de desejos para o prazer dos sentidos que surgem da trama mental, e quando sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, esse eu aqui, né, claro que é a alma, Atma, é o eu puro, né, não o falso eu, que é o falso ego. Então, quando ele encontra satisfação apenas no eu, então se diz que ele está em consciência transcendental pura. Vamos ler o significado, então, agora de Prabhupada. O Bhagavatam afirma que qualquer pessoa que esteja em plena consciência de Krishna ou em serviço devocional ao Senhor tem todas as boas qualidades dos grandes sábios, ao passo que outros que não estejam situados nessa transcendência não têm boas qualificações, porque na certa estão se refugiando em suas próprias invenções mentais. Em consequência,
Aqui se diz corretamente que se devem abandonar todas as espécies de desejos sensoriais produzidos pela trama mental. Artificialmente, não se podem reprimir esses desejos sensoriais. Contudo, se a pessoa se ocupa em consciência de Krishna, é natural que os desejos dos sentidos cedam sem maior esforço. Portanto, devemos nos ocupar em consciência de Krishna sem hesitação, pois esse serviço devocional nos ajudará a alcançar de imediato a plataforma da consciência transcendental. Muito boa essa palavra aqui, de imediato, né? Haribol, Prabhu. A alma altamente desenvolvida está sempre satisfeita em si mesma, compreendendo que ela é um servo eterno do Senhor Supremo. Essa pessoa transcendentalmente situada não tem desejos dos sentidos resultantes do reles materialismo. Vou repetir aqui essa frase que é tão boa, né? Essa pessoa transcendentalmente situada não tem desejos dos sentidos resultantes do reles materialismo. Ao contrário, ela fica sempre feliz em sua natural posição de servo eterno do Senhor Supremo. Om Ganati Mirandasya Ganadjana Shalakaya Chakshuru Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukha Swami Tinamne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamne. Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, repetindo o verso 55 do capítulo 2. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó Partha, quando alguém desiste de todas as variedades de desejos para o prazer dos sentidos, que surgem da trama mental, e quando sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, então se diz que ele está em consciência transcendental pura. Prabhupada dá um significado aqui bem curto, em que ele, na verdade, só estende um pouquinho, explica um pouquinho o que já está assim, muito bem dito por Krishna na Bhagavad Gita, né? Então, é interessante porque a primeira resposta de Krishna para Arjuna, como aquele que está realmente em consciência de Krishna se comporta, qual a postura dele, a primeira coisa que Krishna responde é: primeiro, ele já desistiu de gozo dos sentidos, ele já desistiu de todas as variedades de desejo para o prazer dos sentidos, né? E Krishna, como Prabhupada explica aqui, ele mesmo já fala que surgem da trama mental. A trama é uma palavra interessante, né, para essa tradução aqui, que também, palavra por palavra, está como invenção mental. Managatam, invenção mental, trama mental. A mente, ela tem essa boa qualificação, né? Essa qualificação é uma qualificação da mente, criar coisas, inventar coisas e criar uma história, um cenário. Então, Krishna já está aqui nos explicando que todos esses desejos surgem da invenção mental, ou seja, eles não existem, né? Eles são frutos da nossa mente. Então, Krishna responde: primeiro, essa pessoa já desistiu de todas as variedades de desejos materiais. E segundo, ela está satisfeita. Ela está totalmente satisfeita, ou seja, não existe, né, momentos de insatisfação, de lamentação, de problemas, porque como ele está consciente que ele é parte integrante de Krishna, que ele é um servo eterno do Senhor Supremo, a sua satisfação está no campo espiritual. Como eu estou lendo agora o livro Faço Viagem a Outros Planetas, né? O primeiro livro que Prabhupada escreveu quando ele ainda estava na Índia, e Prabhupada ele vai responder filosoficamente a um tema científico da época, que é o antimaterial, né? O antimaterialismo. E aí, então Prabhupada diz, né, que é o campo antimaterial, ou seja, o campo espiritual. Então, como essa pessoa ela está absorta naquilo que é espiritual, no eu, na alma, né?
Então, ela está plenamente satisfeita, porque nesse campo, né, se a gente está absorto no campo espiritual, só existe a nossa forma original, que é Satitananda, né? Plena de conhecimento, plena de bem-aventurança e plena de eternidade. Então, não existe insatisfação. A insatisfação, a lamentação, ela está no campo material, que é cheio de altos e baixos e etc., né? Então, resumindo, mais uma vez, Krishna fala, não tem desejo, essa pessoa não tem desejos materiais e está sempre satisfeita, né? Prabhupada aqui, no seu breve significado, ele fala algo interessante também, que ele diz que a pessoa que está sempre em consciência de Krishna, ou seja, e ele coloca como ou seja, né, consequência, ele está sempre em serviço devocional, ele tem todas as boas qualidades dos grandes sábios, né? Então, isso é interessante, a gente absorve mesmo, a gente acaba se comportando mesmo como grandes sábios quando a gente consegue entrar ali nesse campo espiritual mesmo, de estar plenamente em consciência de Krishna, né? E ele diz, ao passo que os outros que não estão situados nessa transcendência não têm boas qualificações, porque na certa estão se refugiando em suas próprias invenções mentais, né? Então, uma vez eu li um significado de Prabhupada que me marcou muito, em que ele disse assim, ele diz um significado da Gita, né? Da gente não se preocupar. Muitas vezes os devotos ficam muito preocupados em se tornarem pessoas melhores. Sim, isso é importante, né? A gente precisa corrigir nossas falhas, nos tornarmos pessoas melhores. Mas Prabhupada, ele falou uma vez, né, que eu li e me marcou muito, não se preocupe. Não precisa se esforçar para ter boas qualificações, para se tornar uma pessoa melhor. Porque esse esforço, ele ainda está no campo material, né? Em querer corrigir aquilo que é incorrigível. Porque o campo material, ele foi feito para dar errado. Então, não vai ter correção aqui. Então, Prabhupada nos explica, simplesmente sirva Krishna, se torne um servo do Senhor Supremo, pratique serviço devocional, esteja em consciência de Krishna, que naturalmente você adquirirá todas as boas qualificações. Porque a alma é plena, né, de perfeição e de boa qualificação. Então, naturalmente, quando a gente consegue entrar no campo da transcendência, nós adquirimos essas boas qualificações, né? E quando a gente está no campo material, está absorto no campo material, a gente não tem boas qualificações, porque, como o Prabhupada diz aqui, estamos nos refugiando nas nossas invenções mentais. E aí, se a gente ficar absorto na nossa mente, é só problema, é só lamentação, né? Prabhupada deixou um alerta aqui, que ele sempre deixa, né? Muito importante, que não podemos reprimir os desejos sensoriais artificialmente. Ele fala, isso realmente não é possível, não tente esse caminho. Mas se você se ocupar em consciência de Krishna, se você ocupar os sentidos a serviço de Krishna, então não existe esforço, né? Naturalmente os desejos eles vão sendo substituídos, né? Como a fácil analogia do copo de água, né? Que você não precisa tirar o ar, simplesmente colocar água. E aí uma frase que eu gostei muito aqui, que o Prabhupada usou a palavra imediato, na hora que o Prabhu estava entrando, inclusive, ele diz, portanto, devemos nos ocupar em consciência de Krishna sem hesitação, né? Porque realmente o mundo é tão estranho, né? Que todo mundo fica com medo, hesitando, né? Em mergulhar de cabeça, obviamente, né? na prática de Bhakti Yoga. Mas Prabhupada diz, devemos nos ocupar em consciência de Krishna sem hesitação, né? Se jogar mesmo, pois esse serviço devocional nos ajudará a alcançar de imediato a plataforma da consciência transcendental, né? Então é dito que é possível, mesmo para pessoas que estão totalmente contaminadas, totalmente caídas, se elas se jogam mesmo, né? E seguem os passos dos grandes acharyas, elas podem de imediato alcançar essa plataforma, né? Mesmo que seja por 1 minuto, né? Por alguns segundos. Tá errado, Prabhu? Tá certo? Então, essa palavra de imediato de Prabhupada é também muito confortante, né?
assim, é igual quando ele fala, né, que quando um devoto pergunta para Prabhupada quantas vidas ou quanto tempo a pessoa pode demorar para alcançar a liberação, né? E ele fala que pode ser em 1 minuto, né? Pode ser assim, uma vida. Não precisa de vidas, pode ser em alguns minutos, né? Só que para isso a gente precisa, sem hesitação, como ele fala aqui, né? Realmente confiar nesse conhecimento, né? Como o meu Guru Maharaj Chandramukha Swami fala, a primeira rendição não é a Krishna. Essa rendição aí é a última. A primeira rendição é ao conhecimento. Então, para a gente se render ao conhecimento e realmente querer seguir, né, a filosofia, as palavras de Krishna e de Prabhupada, então os resultados virão, né? E por último, então, a questão da satisfação. Prabhupada explica. A alma altamente desenvolvida, ou seja, os grandes, né, as grandes almas, os Mahatmas, eles estão sempre satisfeitos em si mesmos, compreendendo que são servos eternos do Senhor Supremo, né? Então, a partir do momento que a pessoa realmente realiza que ela não controla, que ela não cria, que ela não faz, então, se ela realiza que ela é um servo eterno de Krishna e que ele, né, como é que é o 29 do capítulo 5? Bhaktaram Sarva Bhutanam Jagatapasan, né, que realmente é Krishna que é o benfeitor, é o beneficiário e o controlador de tudo, então não existe nenhum tipo de ansiedade, né? A pessoa pode ir para Vaikunta, o local sem ansiedade. Essa pessoa transcendentalmente situada não tem desejos dos sentidos resultantes do reles materialismo. Também é muito forte aqui para mim essa frase de Prabhupada, né? Transcendentalmente situada, né? A pessoa que já está no campo da consciência de Krishna, ela não se confunde, ela não se atrai, ela não se desvia com coisas que são temporárias. Reles, né? Reles é uma palavra assim que quer dizer qualquer coisa, assim, né? Coisas que são temporárias, porque se ela já realizou aquilo que é pleno de eternidade, pleno de bem-aventurança e pleno de conhecimento, imagina, aquilo que é temporário para ela já não tem nenhum tipo de atrativo, né? Ao contrário, ela fica sempre feliz em sua natural posição de servo eterno do Senhor Supremo. Então aí não importa o lugar, não importa a companhia, não importa nem nada, né? Nenhuma circunstância que seja material importa mais se a pessoa está absorta, se ela está absorta em consciência de Krishna, né? Realmente nenhuma circunstância assim atira ali da plataforma transcendental, né? E ela vai ficando cada vez mais forte para não deixar a sua mente te iludir, né? Inventar coisas e te desviar do caminho. Ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Prabhu, por favor, faça um comentário para a gente. Tá bem. Então, é interessante aí que começa falando que a pessoa, ela, como é que é a primeira frase? Que ela renuncia? Do verso do significado? O verso. Ela se afasta? Quando alguém desiste de desiste, todas as variedades. Ela desiste das invenções mentais, certo? E ela, na segunda parte, ela experimenta. Encontra satisfação apenas isso. Ela desiste das coisas mentais e encontra satisfação nas atividades espirituais. Mas, ao mesmo tempo, um não é separado do outro. Você fala né? Fala um e o outro, mas na realidade é uma coisa só. Em última análise, né? Como o Hridayananda Maharaj fala, que a pessoa ela pode ser um bam, 300 anos cantando Hare Krishna, está no movimento Hare Krishna há 200 anos, né? Um guru, GBC, mas se ela não experimentar um gosto superior, essa pessoa, um bam, ele vai ter que experimentar o gosto inferior, ele vai cair, e onde ele estiver, ele
vai experimentar o gosto inferior, quer dizer, o gosto dos sentidos, que ele sabe que não tem nada a ver, mas ele vai ser arrastado para o gosto inferior. Então, ele fala da importância de nós estarmos constantemente experimentando esse gosto superior. Então, é por isso que tem um sadhana, né? Porque por isso nós temos que acordar cedo, cantar nossa japa e ler as escrituras, porque nós temos que estar constantemente nos mantendo. Porque é muito simples, é um segundo. Você está em Maya, se você pensar em Krishna, né? Assim, todo mundo vai ter essa experiência. Você está assim, angustiado, de repente você começa angustiado. Você sai da mental, né? De uma hora para outra. E isso é a plataforma espiritual já. Quando você está lamentando, está triste, está nervoso, nervosa, você está assim, querendo achar um culpado, né? Cai se colocando como vítima, né? Ninguém me entendeu. É porque você desvinculou. Mas quando você começa... Eu tive uma experiência ontem, uma devota, estava aqui, ela estava assim, eu vi que ela estava quase muitos anos, né? Estava fechada, angustiada. Aí foi tudo bem, ela não estava bem, ela estava, né? Tudo ruim, tudo mal, não tem nada a ver. E aí eu comecei a começar, né? Reclamando, comecei a chorar. Eu estava angustiado, aí eu comecei a chorar, começa a melhorar, né? Começa a derreter, né? Começa a derreter. De repente, no final, estava rindo. Quer dizer, faltou um pouco, né? A pessoa estava querendo faltava um pouquinho, estava sofrendo porque estava na plataforma material, mas de repente, um minuto depois, começou a rir, sorrir. Quer dizer, a pessoa, ela, na cabeça dela mesmo, ela deu uma destravada, ela viu. Dei alguns exemplos, né? Você tem o exemplo das gopis, né? Porque as gopis é o top dos devotos, né? Não tem ninguém mais que as gopis. E as gopis, quando Krishna tocou a flauta, elas largaram tudo e foram correndo para lá. Cantar com o Krishna, o esposo, os pais. Para quem dizer que você vai à noite, não pode sair à noite. E ela chegou lá e Krishna, o que você vai fazer aqui? A pessoa, elas largaram tudo hoje. Chegou lá, Krishna, devemos encontrar Krishna. O que você vai fazer aqui? Não pode, imagina, vocês são casadas, tem que estar comigo, volta para casa. Aí elas ficaram assim, não tinha mais como voltar. Né? Já tinha, naquela cultura, uma menina saía à noite, madrugada, encontrava um rapaz, acabou a família, acabou tudo. E o que mandando elas voltar, aí elas ficaram assim, puxa, e elas ficam paradas lá, né, riscando o chão assim, que eu vou fazer. E precisa chorar, mas o Cristo estava testando, mostrando que elas realmente, né, elas se jogaram, como você falou, se jogaram, né, não importa. As consequências. As consequências. A tia Deva fala que você pode, se você puder jogar, você pode colocar todas as fichas na consciência de Cristo. Né? Pega todas as fichas, põe na consciência de Cristo. Aposta sem medo. Então as gopis fizeram isso. E que já mandou elas voltar, e elas falaram assim, mas voltar para onde? Não tem mais retorno, já colocamos fogo na ponte. Voltar para onde? Aí Cristo, tá bom. Aí Cristo vai e fica com elas, dança com elas, assim. Porque isso foi a dança da raça, dança da raça, assim. Então foi o teste final, as gopis. E Cristo falou assim, olha, vocês, não tem nem como pagar vocês, né? Pagaram tudo, né? O próprio serviço que vocês têm, a devoção que vocês têm por mim, isso é o preço. Né? Fiquem satisfeitos com esse próprio serviço. Porque esse serviço já dá essa satisfação, vem desse serviço, né? Assim, essa entrega. Essa entrega. Não importa quem você seja. Devoto em um dia, uma hora, não importa. Quando você entende a consciência de Krishna, você pode estar quando o Goswami fala, né? Você pode estar no lugar mais abominável. Você entende, caramba, vida espiritual. Você entende isso e começa a buscar por isso. O Goswami fala que você já herdou o mundo espiritual, porque você é um legítimo herdeiro. Porque em última análise, todos nós somos uma alma pura, em última análise, assim. Então é uma coisa natural. Quando a pessoa ela dá aquele clique nela, se ela continua, ela já está né, no caminho da perfeição, é só questão de tempo. Assim, só vamos continuar. Então, acho que a satisfação vem aí, naturalmente, né? A pessoa, ela começa a ver assim, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Ela começa a entender. E ela já está descolada. Ela está lá ainda, cheia de coisa para resolver ainda, mas ela já, né, mentalmente, ela já renunciou tudo, já está um yogi. Muito bom, Prabhu. Obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário?
Não? Ah, tá. Não. Não? Então, gente, tem um comentário, uma pergunta aí pra gente então dar uma boa noite e fechar aqui? Então, passou muita gente por aqui. O pessoal mandando um Hare Krishna. Por enquanto está o Henrique Abreu, que estava aí ontem com a gente. Temos o Aaron Mendes, temos o Jair, que está aí sempre com a gente. Nosso querido irmão Sanatana Dharma, que está em todas. E a Tunga Vija também está por aqui. Gente, muito obrigada pela presença aí, então. Uma boa noite a todos. Srila Prabhupada, Ki Jai.